Eu gosto de usar essa ilustração. Me gusta usar esta ilustración. Você deve ter conhecido Tal vez tú la o conoces, nome desse homem. el nombre de la persona que voy a nombrar. Georg Friedrich Händel. Ou Händel. Händel. Ele viveu no século XVIII. Vivió en el siglo XVIII, Era um músico, artista. era músico, artista, E alemão, ele fez alemán, sucesso gradativo na Alemanha, na Itália e finalmente na Inglaterra, foi seu apogeu. tuvo mucho éxito en Alemania, después en Italia y finalmente en el apogeo de su carrera en Inglaterra. Sim. Nós também somos artesãos, fazemos uma obra linda para Deus. Nosotros también somos artesanos porque hacemos una obra linda para Dios. Händel fez muito sucesso nos seus dias, Händel tuvo mucho suceso en su época, mas quando éxito. chegou à idade de 56 anos, Pero cuando él cumplió 56 años de edad, ele começou a entrar em declínio. comenzó a declinar. Outras pessoas talentosas estavam surgindo Otras personas con otros talentos estaban surgiendo. e os olhares do público e da realeza se voltaram para outras pessoas e eles os desprezaram. Y entonces los ojos y las miradas del público y de la realeza comenzó a mirar a otros. E ele começou a ter também um outro problema, ele começou a ter problema financeiro. Y él también comenzó a tener en el mismo tiempo problemas financieros. A sua companhia artística entrou em falência. Entró Falencia. con fallas financieras su compañía artística. E os cobradores começaram a apertá-lo. Alguns diziam que iam matá-lo, outros disseram que iam processá-lo. Entonces los acreedores llegaban y querían procesar a algunos y otros decían te vamos a matar si no pagás. Na vida familiar também ele estava vivendo um fracasso. En su vida familiar y el entorno estaba viviendo un fracaso. Então ele começou a entrar em depressão. Entonces comenzó a entrar en depresión. O cabelo cresceu, a barba cresceu. Mucho el cabello y no se lo cortaba, la barba también. Ele não tinha mais vontade de tomar banho. Ya no tenía ganas de darse un baño. Mas ele era um cristão. Pero era un cristiano. Um cristão mais ou menos. Un cristiano más o menos. Então ele chegou a pedir para Deus: Entonces llegó a pedirle a Dios: me leva, eu quero morrer. Señor, llévame, me quiero morir. Não aguento mais essa vida. No aguanto más este tipo Não de aguento vida. mais o desprezo. El desprecio no lo aguanto más. Não aguento mais as pressões. No aguanto más las presiones. Não aguento mais as carências. No aguanto más las necesidades. Eu quero morrer. Me quiero morir. E ele foi para um quarto. Entonces se fue para una habitación E ele foi fazer a última oração. y fue a hacer su última oración. E ele levou também uns escritos que havia recebido há muito tempo atrás. Y llevó también algunos escritos que había recibido mucho tiempo atrás. De um artista também relativamente fracassado. De un artista que también relativamente había fracasado como él. Que havia feito um esboço de uma nova cantata, digamos assim. Y este era un bosquejo de un nuevo, de una cantata. Ali haviam trechos de Isaías, 19 textos de Isaías. Y también ahí había algunos trechos de Isaías. Sim, 19 textos de Isaías. Haviam trechos dos profetas. Había parte de los profetas. Haviam também passagens do Novo Testamento. Había algunos pasajes del Nuevo Testamento. Dos evangelhos. De los evangelios. Assim também das cartas paulinas. También había de las cartas de Pablo. E um menor número de passagens do Apocalipse. Y en menor número de pasajes sobre el libro de Apocalipsis. Ele pegou aquele papel e começou a ler. Tomó el papel y lo comenzó a leer. E algo aconteceu. Y algo ocurrió. A mulher que cuidava da casa foi bater na porta no dia seguinte. Entonces la mujer que hacía la limpieza y cuidaba de la casa le golpeó la puerta Porque al otro sabia día. que ele estava deprimido e queria morrer. Porque sabía que estaba deprimido y Ela se pensou quería que ele morir. já tinha morrido lá dentro. Entonces ella pensó, dijo, este capaz que ya se murió. E ele só fez uma murmuração. Y él solo apenas murmuró. E ela ouviu pela porta algum barulho. Entonces ella escuchó apenas un barullo a través de la puerta. E ela percebeu que ele estava orando. Entonces entendió que estaba orando. E ele passou lá 20 dias, 3 semanas. Y él se quedó allá 20 días, 3 semanas. E a mulher levava comida para levar e ele não queria comida. La mujer llevaba comida cada día y Él él no no abría comía. puerta. No abría la puerta tampoco. Queria falar com ele, ele não abria a Quería porta. hablar con él y no abría la puerta. Então
ele saiu no 21º dia. Entonces en el día número 21 salió. E ele saiu emocionado. Salió emocionado. Ele simplesmente disse: Deus me deu uma nova canção Él simplemente dijo, Dios me dio una nueva canción para viver para vivir e para que outros vivam. y para que otros disfruten. Essa canção chama-se O Messias. Esta canción se llama El Mesías. O Messias El Mesías é a obra clássica mais tocada no es mundo na la época de obra Natal. clásica más tocada alrededor del mundo. Tem tocado o coração de milhões de pessoas. Ha tocado el corazón de millones de personas. Handel tinha essa obra e ele entrou em contato com seus amigos, dizendo: olha, eu tenho algo extraordinário que recebi. Eu queria morrer, mas Deus me inspirou e me deu uma canção nova. Eu queria mostrar. Händel hizo entonces esta obra y le decía a los amigos, la verdad que me quería morir hace unos días, pero ahora quiero mostrar esto que hice, que Dios me dio. E os seus amigos se reuniram para homenagear o velho Handel. Eu falei: vamos homenagear você, vamos conseguir um espetáculo para você apresentar essa sua canção. Entonces los viejos amigos, para honrarlo un poco, dijeron, bueno, vamos a reunirnos unos cuantos y vamos a honrarte de alguna manera para que vos presentes la nueva canción que Jorge tenés. I era o rei da Inglaterra. Joan I. Jorge I. Jorge I era el rey de Inglaterra. Handel havia trabalhado na corte Händel iba a trabajar para o rei. para el rey. E convidaram o rei. Convidaron que el rey fuese. E o rei também foi lá para dar Y entonces prestígio para aquele homem que estava deprimido, queria morrer, e foi tentar prestigiar, e compareceu. para homenajear un poquito a este hombre, hasta el rey fue en un tipo de consideración. E aquele dia estavam todos lá. Ese día todos estaban ahí E ele apresentou o Messias. y él presentó el Mesías. Não sei se você já ouviu o No Messias. sé si ya lo escuchó. São 2 horas e 25 de música. Son 2 horas 25 minutos de Fala música. sobre o nascimento de Jesus. Habla sobre el nacimiento de La pasión Jesús, de Jesús. la pasión de Jesús, La muerte de la Jesús. muerte de Jesús, La resurrección la de Jesús. resurrección de Jesús, As promessas de esperança que la estão em promesa de Jesus. esperanza que Jesús dio. E quando chegou naquele trecho Y cuando llegó en aquella parte em que diz assim: en que dice, Pois o Senhor, pues el Señor onipotente rei, es un potente rey. Aleluia, aleluia. Nesta hora, En esa hora, o Espírito Santo el Espíritu Santo tocou no coração de todos que estavam tocó en el ali. corazón de toda la platea E pela primeira vez, y por primera vez o rei Jorge se levantou, porque um rei nunca se levanta. el rey Jorge diante primero de se ninguém. levantó, que el rey nunca se pone de pie, Levantou suas mãos se levantó las dos manos e cantou: y cantó, Pois o Senhor Deus, pues el Señor Dios, onipotente, omnipotente, reina. reina. E outros se levantaram Y toda la platea se levantó e reafirmaram isto: y afirmaron esto, a soberania de Deus la soberanía de Dios, para vasos de barro, para como vasos nós, de barro como nosotros, como Handel, como Händel, como Paulo. como Pablo, Pois o Senhor Deus onipotente pues el Señor Dios omnipotente, reina. reina. E a partir desse dia, Y a partir de ese em día, todos os lugares onde se apresenta esse musical, en todos los lugares donde se presenta este musical, quando chega nessa estrofe, cuando llega en esa pois estrofa, o Senhor Deus pues onipotente, el Señor de Dios es potente, onipotente reina. omnipotente E reina. diz aleluia. Y dice, aleluya. Aleluia. Alguns até conhecem a música como aleluia. Algunos de ustedes, algunos conocen la música como si se llamase aleluya. Em todos os lugares do mundo, En todos los lugares del mundo, as pessoas se levantam. las nessa personas se hora levantan en ese momento e dizem: Ele y dicen, reina. el Señor reina.